Olá, povo de Deus. Gostaria de compartilhar com a sua vida uma palavra que tem feito muito sentido na minha vida. Diz assim no livro de Jó: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos, se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Veja uma coisa: a raiz de uma planta, ela sempre vai ser a parte mais importante. Quando a gente vai entender um pouco sobre a fisiologia e a estrutura básica de uma planta, e você chega nas raízes, você vai perceber que toda a parte dos frutos, do caule e das folhagens, ela depende da raiz ter uma dinâmica de absorção, às vezes de nutrientes, absorver ferro da terra, absorver bromo, cálcio e outros minerais que estão assim disponíveis para que a planta ela venha a ser fortalecida e crescer frondosamente. Quando nós entendemos a projeção de uma planta, nós percebemos que a nossa vida, dentro do contexto desse versículo, faz todo sentido. Nós somos pessoas que somos conectadas também por raízes emocionais. As raízes que falam da nossa família também, conectadas às raízes emocionais da nossa família. Cada pessoa ela tem esse vínculo, ela nasce de uma mãe e de um pai. Daqui a gente tem o primeiro vínculo, em que toda a estrutura emocional, afetiva e de vida, ela começa com os nossos pais. Aqui tem as nossas raízes, vêm daí. Por isso que nós temos que entender isso e amar os nossos pais, amar as estruturas que estão à nossa volta e honrar quem precisa ser honrado, separar aquilo que foi misturado e deixar ir o que precisa ir, ou incluir o que foi excluído, ou unir o que está separado. Então, dentro da estrutura emocional e dentro da estrutura familiar, nós temos leis inerentes a cada coisa, que precisa ser vista, que precisa ser entendida e que precisa ser percebida. Quando esse versículo ele fala assim, né, que ainda que uma árvore ela seja cortada e lançada ao chão, né, mas ao cheiro das águas ela brotará, ela está falando que das raízes. Porque se o caule for arrancado, quem sobra? As raízes. E se a gente tem umas raízes fortes, você vai crescer forte. Você vai crescer estruturado, com a base para crescer e para projetar aquilo que Deus colocou no seu coração. As pessoas que estão à nossa volta são importantes. As pessoas que estão no contexto da nossa família, seja ela eclesiástica, seja ela uma família individual, ela tem um poder, ela tem uma sintonia, ela tem uma ordem, ela tem uma lei, uma regência própria. A família ela sempre vai ser o absoluto sobre a nossa vida, de uma certa forma, para nos trazer e nos orquestrar para ter assim a plenitude de Deus nessa terra. Veja uma coisa: toda a estrutura que você vai ver na Bíblia, ela tem um padrão assim, muito apegado. Por que um pai liberava a bênção sobre o seu filho, e assim o seu filho sobre o filho do filho, e aquele loop de repetição? Porque a família sempre vai dar. A família é o objeto em que se é possível passar adiante alguma coisa. Então assim, o pai, por exemplo, quando nós vamos avaliar na lei da honra, quando Esaú, por exemplo, ele tinha o direito da primogenitura, ou o direito da honra ali, né, como o filho que viria primeiro. Quando a mãe ela tenta burlar uma situação para que esse filho e o que ela preferiria herdasse isso e levasse assim uma situação para enganar o pai,
ela traz uma desordem no contexto daquela família. O filho, por exemplo, depois que isso acontece, que ele também, o irmão que se sente enganado, né, no caso por Jacó, ele cai numa ira, e se por pouco ele não pegaria o irmão e o mataria. Então esse irmão, que era queridinho da mãe, ele tem que sair fugido da sua casa, perder direitos e ir para um lugar em que ele passou muitos perrengues, sofrimento, e ficou distante da mãe, levou a mãe a ficar distante dele mais de 10 anos. Então a desordem acontece muitas das vezes quando as leis que são pertencentes à família são quebradas. E assim nós vemos como que algumas coisas que a gente precisa entender, né? Por que às vezes nós somos o que somos? Por que às vezes a personalidade da gente, ela tem um pedaço assim muito grande dentro da questão da família da gente? A nossa personalidade e a nossa identidade, ela é forjada pelo laço familiar. É como se nós fôssemos uma pequena célula dentro de um corpo imenso que é a família. E isso é uma coisa que temos que olhar. Por isso que a maior viagem do ser humano nunca vai ser para a Lua ou para outro planeta. A maior viagem que o ser humano pode fazer é entrar dentro do seu próprio coração. É entrar num lugar que às vezes parece ser distante, mas às vezes ele tem uma profundidade muito grande. Para você poder traçar uma história baseada às vezes em situações que nós vivemos no dia a dia. Porque às vezes a gente trava em um lugar, porque às vezes coisas na nossa vida não avançam. Por quê? Né? Porque às vezes a gente precisa realmente superar isso. E para superar isso a gente precisa muitas vezes compreendermos esses sentimentos, travas que nós temos, rompimento que nós temos devido a algumas situações que aconteceu na infância, às vezes com os nossos familiares, feridas que foram atravessadas, e às vezes nós perdemos muita coisa com isso, porque as emoções da gente, ela começa quando nascemos. Tem um início aqui quando nascemos, mas também ela é conectada antes de nascermos, e esses vínculos vêm até a gente, e esses vínculos eles vão adiante. Por isso que toda a estrutura que nós temos, ela precisa ser observada, para que a gente possa ressignificar muita coisa na nossa vida, para que a gente possa pôr às vezes pontos de recomeço e tomar grandes decisões. Tomar decisão na nossa vida é uma parte importante, porque quando nós entendemos o chamado da gente nessa terra, ele vai estar inerente a tomar decisões. Tem pessoas que ainda vivem naquele enlace do pai e da mãe, onde o pai e a mãe sempre tomaram as decisões por ela, e ela cresce e ela continua ainda indecisa. Às vezes culpa todo mundo pelas vezes a sua infelicidade, porém ela esqueceu do grande detalhe: assumindo a sua vida, você toma controle, você volta de novo para aquilo que Deus te chamou, que é uma vida plena, é uma vida estabilizada. Quando não tomamos decisões, nós deixamos de galgar às vezes aquilo que está na vontade no coração de Deus. Ficamos travados, Por isso que todo o pensamento nosso tem que ser uma grande entrada dentro do nosso coração. Perdoar os nossos pais, aquele que precisa ser perdoado, perdoar o irmão que precisa ser perdoado, perdoar às vezes as pessoas que de uma certa forma contribuíram para que muitas situações que aconteceu com os nossos pais trouxe grande pesar, e isso, querendo ou não, abala também a nossa vida. Por isso que a Bíblia vai dizer que os pais comeram uvas verdes, mas os dentes dos filhos que embotaram. Por que isso? Porque o que tem eu a ver com o meu pai? O que tem a ver com o que aconteceu lá atrás?
O princípio básico é que principalmente a criança, ela é conectada e ela é fiel aos seus pais. Ela vai ser sempre fiel emocionalmente. Por isso que às vezes uma criança, ela vai carregando todo o laço emocional da família. Aqui está a primeira regra que nós precisamos observar. Por quê? Para que a gente possa ter filhos saudáveis, para que a gente possa ter filhos que avancem na frente. Por isso que os pais têm que ficar em vigília sempre, com as atitudes, com os pensamentos, né? Para que nossos filhos, eles não venham tomar sentimentos não expressos, ou repetir às vezes o destino, o infortúnio, né, que às vezes a gente pode estar lançando sobre eles. Então é essa palavra que eu queria deixar para você, para que você possa refletir como está a sua vida, para que você possa refletir o seu posicionamento como pai dentro de casa, talvez proativo, talvez omisso, mas nunca deixe de ensinar os seus filhos a conhecer as leis de Deus, conhecer a vontade de Deus sobre a vida deles, sobre a sua vida. A Bíblia, ela é um livro esplêndido, porque ele vai trazer toda a bagagem que você precisa de proteção, né, para a sua família, para a sua casa, né, para as estruturas onde você estiver. Deus, ele sempre vai colocar um líder em cada casa. E um líder também, ele tem o papel de ser um guardião. Tem o papel de ser um valente dentro da casa. Quando um ladrão ele vai entrar dentro de uma casa, a primeira coisa que ele observa é se tem um valente, se tem um homem lá dentro. Porque se tem um valente, ele não entra. Então, assim, você é o valente da sua casa, para não deixar o ladrão entrar, nem o inimigo que às vezes rouba, né, os sonhos dos nossos filhos, rouba as emoções dos nossos filhos, seja ela diretamente ou indiretamente. Deus te constituiu nessa terra com uma missão de proteção da sua família, com a missão de fazer com que a sua família seja honrada nessa terra, seja uma bênção nessa terra, e ela possa governar essa terra. Nós nascemos nesse mundo para trazer a essência de governo, para trazer a essência de paz. Jesus, ele morreu e trouxe o reino de Deus, que é o reino da paz, quando ele se intitula sendo príncipe da paz. E se ele mora em você, a paz também tem que reinar. Por isso que uma vida às vezes focada, às vezes em feridas, uma vida às vezes focada em situações relacionadas à quebra de aliança, à quebra de acordos, ou uma situação em que você se sentiu injustiçado, ou uma situação em que você se viu à deriva por conta, às vezes, de uma atitude de uma pessoa que você depositava tanta confiança e ela te machucou, ela te magoou. Então, você precisa aprender a perdoar, porque é no perdão que se é perdoado. É quando perdoamos que Deus também libera o perdão e arranca dali todo o prospecto de maldição. Faça na sua vida uma bênção, faça na sua família uma bênção, porque você tem poder e você tem autoridade para que as coisas venham a acontecer. A partir do momento que você assumir a tomar a decisão, a pegar a sua vida nas suas mãos, a tomar a sua vida e a sua felicidade, porque é assim que nós conquistamos essa terra, quando nós tomamos ela por herança. Quando Josué ele olha para a terra prometida, ele vê um grande desafio. Tinha muitos gigantes, tinha muitos inimigos lá dentro, mas ele não estava nem aí. Eu vou tomá-los, eu vou arrancá-los e eu vou matá-los. É assim que nós precisamos fazer. Olhar para dentro da gente, olhar para aqueles inimigos que às vezes nós construímos durante uma história, construímos durante um tempo determinado, e falar assim: olha, eu vou te matar.
Arranca-os dentro de si. Arranca aquela ferida que está lá dentro te aprisionando. Arranca, ressignifique a sua vida, reestruture a sua vida. Você nasceu para ser feliz. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para fazer a diferença nessa terra. Você